Eu vou direto ao ponto que me cabe hoje falar sobre esse assunto. Existe um plano maior do Eterno sobre tudo e sobre todos. Tudo que o Eterno criou está sob provação e sob aprovação, desde o início até após o sétimo milênio. Todos, sem exceção, somos provados e aprovados ou reprovados pelo Eterno. Como é que a gente consegue entender tudo isso? Eu cheguei a comentar sobre esse assunto no vídeo anterior, foi pouca coisa, mas eu cheguei a comentar. O Eterno estava provando Adão, Havá e a serpente, e todos os homens, mulheres, jovens, que já haviam saído do Éden, que já estavam povoando a terra. Mas somente Adão e Havá é que pereceram, é que desobedeceram, é que se voltaram contra a ordenança explícita do Eterno. Ele falou duas vezes para os dois: não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque do dia que comerdes dela, morrerás. A ordenança que deu para eles. Não era para eles comerem naquele momento. Era somente quando ele ordenasse que eles comessem. Até ele ordenar, eles não deveriam ter comido. Então, naquele momento, eles comeram, os olhos foram abertos, a luz se apagou, tanto de Havá quanto de Adão, e de todos aqueles que já haviam saído do Éden. Só que Adão e Havá pecaram, os que saíram não. Mas quando eles perceberam que estavam nus, o que eles fizeram? Eles deram vazão à carne. Eles permitiram que a carne, o desejo da carne, após os olhos terem sido abertos, após eles terem conhecimento do que era certo e errado, eles também deram vazão àquilo que era errado, àquilo que era pecaminoso, àquilo que era contra a vontade do Eterno. Então eles também acabaram sendo punidos pela maldição de Adão e de Havá. O Eterno é justo. Eu já ouvi várias pessoas falarem que o Eterno ele permite que pessoas sejam mortas, pessoas do bem, crianças, adolescentes são estuprados, são mortos por acidentes, ou por assassinos, ou por uma catástrofe, um deslizamento, ou por incêndio, não importa. Mas as pessoas se esquecem de que quando elas têm a oportunidade de estar diante do Eterno e se aproximar do Eterno, o que elas fazem? Elas se afastam. Aí a pessoa fala assim: não, Alex, mas eu já vi pessoas que buscavam, que estão da igreja, que eram fervorosos, que eram crentes ali, que estavam ali e também sofreram um acidente. Você vê o que o homem vê, mas você não consegue ver o que o Eterno vê, o que está dentro do seu coração. Estar com a Bíblia debaixo de um braço, ir para a igreja, jejuar, falar em línguas, curar, libertar, fazer caridade, nada disso. Isso é um complemento, mas isso não é a obra que faz com que você seja guiado pelo Eterno, que você seja restaurado pelo Eterno, que você seja guardado pelo Eterno. Todos nós somos passivos de qualquer tipo de coisa, mas existem determinadas situações que só passa, só enfrenta quem realmente está distante do Eterno. Quando o Eterno fez Lúcifer, o que ele deu a ele? Deu tudo: poder, glória, luz, formosura. Ele tinha tudo. Ele era perfeito em tudo que ele fazia. Vocês acham que isso não foi proposital? Você acha que o Eterno deu isso a Lúcifer só por dar? Vou criar um ser aqui, vou entregar tudo para ele e ele vai permanecer. Não. Todos os anjos, toda a sua criação é provada e aprovada para um bem maior, que não nos foi revelado ainda. Mas todos nós somos provados e aprovados sobre cada ação, sobre cada pensamento, sobre cada olhar, sobre cada gesto, sobre cada uso do seu corpo andando sobre a terra. Naquele momento em que o Eterno criou Lúcifer, deu tudo isso para ele, o que o Eterno esperava? Que ele desabrochasse para o lado bom, para ele continuasse a exercer para aquilo que ele foi criado. Ou seja, adorar ao Eterno, servir ao Eterno, servir aos propósitos do Eterno. Mas o que ele decidiu fazer? Ele decidiu dar vazão à vaidade, ele decidiu dar vazão à prepotência, ele decidiu dar vazão à arrogância, ele decidiu dar vazão ao orgulho, e naquele momento, tudo aquilo que o Eterno havia dado a ele começou a se destruir, a se desfazer. Por isso que nós temos arbítrio. Eu já falei isso no vídeo anterior também, já expliquei. Se você quiser, você vai lá no vídeo anterior e busca, você vai entender o que é arbítrio e o que é livre-arbítrio. O Eterno nos deu arbítrio para decidirmos o que fazer, para tomarmos decisões, mas não nos deu livre-arbítrio para decidirmos o que fazer após cada decisão que você tomar. Isso só cabe ao Eterno e não a nenhum outro ser. Então a Lúcifer também foi dado
a mesma condição dele decidir se permaneceria diante do Eterno adorando, louvando, servindo ao Eterno, ou se ele usaria daquilo tudo que ele tinha. E o que aconteceu, ele achou que tudo que ele tinha era tão forte que é como se visse diretamente dele próprio. Ele não conseguiu enxergar que aquilo tudo ali vinha do Eterno mais. Ele se tornou tão autossuficiente, tão cheio de si, que ele percebeu, não, essa luz é minha. Eu sou assim. As pessoas vêm, os anjos vêm porque eu sou assim. Sou eu que estou fazendo essa luz permanecer. Sou eu que estou fazendo tudo isso acontecer. Isso não vem mais do Eterno, isso vem de mim mesmo. Eu é que sou responsável por reagir, por refletir essa luz, toda essa beleza, toda essa formosura. E ele decidiu continuar dando vazão e ouvido aquilo que ele próprio havia decidido dentro dele. Ele queria ser igual ao Eterno, queria ser adorado como o Eterno era adorado, ele queria ser servido como o Eterno era servido, e isso foi que causou a sua ruína. A gente percebe aqui que todo o restante da criação, tirando Yeshua, não tinha um terço de toda a luz, de toda a glória, de todo o poder que Lúcifer tinha. Por isso eles foram, e nós, se permitirmos, também somos influenciados por sua voz, por suas palavras, por seus fracassos, por seus desejos. É exatamente isso. Nenhum ser, a não ser o próprio Yeshua, que foi inigualável na criação, teve o que Lúcifer tinha. Por isso os outros anjos acabaram sendo influenciados por ele. Porque não tinham, eles também ficaram tão confusos ao perceberem toda aquela luz, toda aquela glória, e a convicção com que ele falava, com que ele se expressava era tão forte, que eles decidiram, não, poxa, então, realmente, olha como é que uma palavra consegue influenciar, consegue mudar o destino de uma outra pessoa, de uma outra pessoa e de uma outra pessoa. É aquela mesma história da laranja podre no meio de muitas boas, ela consegue contaminar todas as outras? É exatamente assim. Agora vamos ao fato maravilhoso, né, que nós amamos muito só de pensar nele, Yeshua HaMashiach, meu mestre e o Filho amado do Eterno. Quando Yeshua foi criado, ele foi o único de toda a criação que não desobedeceu ao Eterno, que mesmo com toda a glória, todo o poder, se despiu de tudo isso, veio como forma de homem, carne, com as mesmas sensibilidades, com as mesmas sensações e também da mesma forma que qualquer outro homem, ele poderia ser imperfeito, porque ele era carne. Ele estava sujeito às mesmas provações que todos os homens, inclusive nós hoje e os que ainda vão nascer, também podem ser provados, testados. Nós serão aprovados diante do Eterno, só o próprio Eterno sabe. E assim também o próprio Yeshua. Ele foi criado e colocado à prova. Porém, Yeshua, sendo o próprio reflexo do Eterno nos céus, se despiu de tudo isso, como eu havia falado antes, se colocou, se fez carne e também tendo a mesma possibilidade de se declinar para a desobediência e, por consequência, pecar. Mas ele decidiu se declinar a fazer o que era reto, correto aos olhos do próprio Eterno, buscar as coisas do Eterno, fazer a vontade do Pai, ou seja, ele fez aquilo que o próprio Pai o havia ordenado, então ele foi provado e aprovado pelo Eterno. Quando Yeshua estava lá no jardim do Getsemane, que ele entrou em angústia como ser humano, por isso ele não era o próprio Eterno, porque como é que pode o próprio Eterno entrar em angústia, dor, sofrimento? Isso é inviável, mesmo sendo homem, seria impossível. Mas Yeshua, ele sentiu todas as sensações, todos os sentimentos, só que isso foi somatizado, muito mais forte do que qualquer outro ser na face da Terra. Quando ele estava lá no Jardim de Getsemane, o que ele pediu ao Eterno? 3 vezes que o Eterno afastasse dele aquele cálice. Esse cálice que ele estava se referindo era o cálice que ele já havia dado aos discípulos, dito que bebam do cálice, cálice da restauração da aliança que é derramado sobre vós e sobre todos os homens. Naquele momento com os discípulos, ele estava profetizando o que haveria de acontecer. Ou seja, se ele não cumprisse a vontade do Eterno, ele estaria quebrando aquela restauração da aliança que ele estava fazendo naquele momento com os discípulos perante os homens. Ou seja, se ele não cumprisse a vontade do Eterno, ele quebraria todas as alianças que os homens que antecederam a ele, que vieram a serviço do Eterno. Mais uma vez, vemos o Eterno provando, aprovando ou reprovando
todos aqueles que se colocam diante dele. Ele fala para Salomão: pede-me o que quiseres e eu te darei. Naquele momento ali, ele também já estava provando Salomão. Qual seria a reação de Salomão para com ele? O que realmente Salomão o pediria? O que realmente, aonde estaria o coração de Salomão? Porque ele não fala, ali onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. É exatamente isso. O coração de Salomão não estava nas coisas materiais, não estava no poder, não estava na autoridade, não estava na coroa. O coração de Salomão estava em conduzir o povo segundo a vontade do Eterno. Salomão, naquele momento, ele estava imbuído da presença do Eterno e percebeu que o que ele precisava era conduzir aquele povo com ordem, com sabedoria, com destreza, com liberdade, com justiça. E como aquele povo estava completamente perdido, confuso, cheio de manias, cheio de ações vindas de outros povos, o povo estava tão confuso que Salomão viu ali que se ele não tivesse sabedoria para conduzir o povo nas suas necessidades, aquele povo iria perecer. Dinheiro, riqueza, poder, vitória não iria fazer do povo um povo forte, um povo sólido, um povo temente ao Eterno. Então ele precisava mais do que todas aquelas coisas que lhe foi dado. Ele precisava principalmente de sabedoria. A gente aqui vai percebendo como cada profeta, como cada rei, como cada servo que se coloca diante do Eterno, ele é provado nas suas ações, nos seus pensamentos, em tudo que ele faz. E não é diferente hoje com qualquer ser humano. Todos nós, inclusive aqueles que não estão na presença do Eterno, todos são provados e aprovados, ou reprovados pelo Eterno. Nós vemos também que Moshe, naquele momento que ele pleiteia ali diante do Eterno, que ele defende o povo, que ele diz para o Eterno: olha, se o Senhor vai destruir esse povo que o Senhor tirou do Egito, então o que vão pensar as nações? O que vai pensar o Egito? Pô, ele tirou o povo daqui para matar depois ali de frente para o mar? Ou seja, aquele momento ali, quando Moshe se dirige ao Eterno, ele começa a colocar para si a responsabilidade do povo, que não era dele. Ele era apenas um instrumento na mão do Eterno. Mas ele começou a enxergar como se ele fosse, a raiz ali. Ele esqueceu que a raiz, quem era o Eterno, não ele. Ele era só ali uma manifestação do Eterno. Mas ele já estava tão cheio da presença do Eterno, ele estava tão próximo ao Eterno, que ele começou a achar que ele era o próprio Eterno ali. Ele podia também reivindicar, falar, dizer não. Ele falou o que para o Eterno? Tira o meu nome do livro da vida. Qual foi a resposta do Eterno para ele? Só quem decide isso sou eu, não é você. Então, naquele momento ali, Moshe trouxe para ele todas as amarras, todas as coisas ruins e boas também daquele povo para dentro dele. A responsabilidade passou a ser dele. Quando ele assumiu, dizendo para o Eterno que não era para o Eterno fazer o que o Eterno já havia decidido fazer. Percebe que mesmo Moshe, estando tão próximo do Eterno, não fazia dele autoridade suficiente para que ele determinasse, para que ele decidisse o que fazer com aquele povo. Esse foi um dos motivos pelo qual fez Moisés, não entrar na terra prometida. Ao tomar a responsabilidade do povo para si, aquilo foi que fez com que ele quebrasse as tábuas da lei. Ao invés de tocar na pedra, ele bateu na pedra. Quando ele se deparou frente ao Mar Vermelho, ele orou ao Eterno para que o Eterno tomasse uma decisão. Ele começou a ficar perdido em o que fazer ou de que forma fazer. Porque quando nós decidimos achar que somos detentores das nossas próprias vidas, que nós sabemos o que fazer com ela, e a gente começa a se encontrar numa situação difícil, você começa a perceber que não, que você não é capaz de sozinho decidir o que fazer, que decisão tomar, que ação tomar ou não tomar. Então, tudo que nós temos que fazer perante o Eterno, colocar no altar do Eterno, falar com o Eterno, perguntar se aquilo que nós queremos, se a decisão que vamos tomar provém da vontade dele, se aquilo vai ser bom para cada um de nós. Nós achamos que sim, mas nós não conseguimos enxergar na frente. O Eterno sabe todas as coisas. Ele é onipresente sobre tudo. Ele é onisciente, ou seja, ele conhece tudo. Então ele sabe o que é melhor para você. Agora, quando você decide tomar a rédea da sua vida, naquele momento você passa a ser responsável por cada reação das ações que você tomará. Por ele continuar agindo da forma que ele estava agindo, ele teve que passar 40 anos no deserto para que aquele povo pudesse ser renovado, né? Muitos pereceram ali no deserto, para que a vontade do Eterno é que prevalecesse, não a vontade dele. Ele acabou colhendo frutos não tão bons porque ele decidiu agir
e não permitiu que o eterno agisse. Então, da mesma forma, nós também somos provados e aprovados. Não pensa você que a humanidade, cada um age por si próprio, cada um toma decisões porque é ele que está tomando decisão. Sim, olhando a grosso modo, somos nós que tomamos as nossas decisões. Mas também somos nós que colhemos cada ato, cada passo em falso, cada ato errado que nós tomamos, que nós decidimos fazer a nossa vontade. E não podemos chegar para o Eterno e dizer por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por aquilo, por que isso está acontecendo, ou por que aquilo não aconteceu, quando na verdade é você quem está decidindo a sua vida, e não o Eterno está decidindo por você. Nós temos que ter consciência de como nos dirigimos diante do Eterno. O que você pede, o que você pensa, o que você quer, o que você anseia, o que você deseja, todas essas coisas que você coloca diante do Eterno, todas elas serão analisadas e serão dadas ou não. Por isso nós vemos situações semelhantes acontecendo nos dias de hoje. E acabamos pensando que o Eterno é injusto, é apático, não está vendo nada, e se vê, não faz nada, é mau, né? É injusto, como eu já falei, é inconsequente, não é amoroso, né? É perverso, como eu já cansei de ouvir de várias pessoas falando a respeito de tantas situações que já aconteceram, não só na sua vida, como na vida de outras pessoas também, e aquilo acaba acarretando para ele um sentimento tão ruim perante o Eterno, como se ele é que fosse a causa e não a própria pessoa. Ao invés de todos questionarem o Eterno, deveriam parar para questionar as suas vidas. O que você está fazendo com ela? O que você aprendeu até hoje? É isso que realmente é a verdade? É disso é o que importa? Será que é dessa forma que a humanidade está se conduzindo? É que eu devo também me conduzir? É para aquele caminho que as pessoas estão indo, eu também devo ir, eu devo seguir também? Se você não para se questionar, para analisar a sua vida, para examinar aquilo que você está tomando de decisão, você não pode acusar o Eterno pelas mazelas, pelas coisas que vão acontecendo ao seu redor ou a você próprio. Você tem que começar a questionar você antes de questionar o Eterno. Deveríamos ver a gravidade da perversidade como nós agimos com essa joia, porque é uma joia que não tem valor, que o Eterno dá a cada um de nós que estamos aqui hoje, que é a vida. Reflitam, se curvem, se arrependam diante do Eterno. Ele só espera a verdade, as palavras dos seus e dos meus lábios. A boca fala, o que está cheio o coração. Se esvazie de você mesmo, de você mesma. Joga fora tudo que você aprendeu, tudo que você conheceu. É isso mesmo, joga fora, joga no lixo. Mas eu não posso tirar proveito? Não, porque a vida nos ensina um caminho, mas Yeshua é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se tudo que você aprendeu está fora do que ele é, então você joga fora, joga no lixo. E é preciso você se esvaziar para que ele possa te encher novamente. Ele não pode colocar algo que já está cheio, já está pela metade, que não há espaço para que ele possa preencher você. É preciso que você se esvazie de você mesmo, do seu ego, do seu eu, das suas vontades, dos seus desejos, das suas manias, das suas reflexões. Se esvazie de tudo e permita que ele encha você, que ele transborde você, mas do nada. Não já de alguma coisa, não já de um ponto, não já de um patamar, não já de um momento que você esteja, mas de absolutamente tudo. Nesse momento que você começar a se esvaziar, que você começar a perceber que você não é nada, aí você vai perceber que ele é tudo para você. É nesse exato momento, se esvazie do seu eu, se esvazie das suas conquistas, se esvazie dos seus bens, daquilo que você supostamente acredita que foi você quem conquistou, e aí então você vai perceber que você não é nada, e que ele, o Eterno, é tudo. Pois, se você começar a achar que você é alguma coisa, você vai estar caindo na mesma atmosfera que Lúcifer, Havá, Adão, os homens antes do dilúvio, os homens após o dilúvio, os homens da Torre de Babel. Olha quantas evidências de quando o ser humano começa a achar que ele é alguma coisa. Não, mas eu sou importante aos olhos do Eterno. Não é você que tem que dizer que você é ou deixa de ser. É ele quem tem que falar ao seu coração. E você tem que se colocar ainda menor, mesmo que o Eterno há de falar ao seu coração que você é alguma coisa perante ele. Mas eu me considero nada perante o Eterno. Nada. Porque eu sei que enquanto eu me continuar sendo nada,
eu sei que ele vai ser o meu tudo. A hora que eu achar que eu sou alguma coisa, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu faço isso, ou porque eu faço aquilo, ou porque eu tenho conhecimento disso, nesse exato momento, novamente, eu vou estar caindo na mesma atmosfera que cada um daqueles que cometeram a desobediência, chegaram ao pecado. Nós devemos seguir o exemplo de Yeshua. Ele mesmo disse, sede meus imitadores. Ele não falou, sejam imitadores de João, de Paulo, de Pedro, ou de pastor, de apóstolo, ou de bispo, ou de rabinos. Ele não falou nada disso. Ele falou, sede meus imitadores. Ele fala para que nós o vejamos como alvo, como expoente, como a base, como o centro do que devemos realmente fazer e não fazer. Porque ele já disse, ele é o caminho, a verdade, ele é tudo, perante a vontade do Eterno. Se nós nos voltarmos para ele, se nós deixarmos de lado toda a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa altivez, os nossos achismos e buscarmos nele, que é tudo, então nós conseguiremos ser provados e aprovados pelo Eterno. Se libertem e sigam na verdadeira luz, que é Yeshua Mashiach.